Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Natureza ao Cubo. Eu sou o professor Kevin, junto com o professor Piauí e o professor Rafael, nós vamos ajudar você a gabaritar a ciência da natureza no vestibular. Fica agora com uma resolução completa para o país. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar para ficar atento aí às novidades. Até mais! Fala, meus queridos, beleza? Mais uma vez estamos aqui para a resolução agora do PAS primeira etapa de 2017, certo, queridos? Para quem está acompanhando aí, o caderno é Frida, né? Inclusive com essa pintura super linda aqui, super legal. Vamos lá, queridos, a primeira questão, o primeiro bloquinho, na verdade, de questão da nossa prova de biologia, vem com a imagem exatamente que é a imagem da capa da prova, né? Então, uma questão que tinha umas questões de arte, se não me falha a memória, e as duas primeiras questões eram questões de biologia. Ele fala assim, ó, a identidade que parece ser construída a partir dos autorretratos não é apenas a de Frida Kahlo, mexicana, pintora e autora, mas a identidade é criada de uma mulher inserida em sua cultura que mescla elementos hispânicos e indígenas. Além dos sentimentos, há os elementos estéticos, a cor, a profundidade, a perspectiva, a subjetividade da temática e os elementos étnicos, que, por sua vez, equilibrados, permitem expressar essa identidade não necessariamente nacional, mas que remete a uma cultura mexicana. Aí o cara fala assim, considerando a pintura de Frida Kahlo, o texto precedente julgue os itens dos próximos itens. 45. Em um ecossistema, as plantas representadas no quadro da Frida Kahlo são elementos importantes para o fluxo de água entre a Terra e a atmosfera. Se a gente se recordar lá das nossas plantinhas, o que a gente vai perceber, queridos? Que as plantas, elas acabam sugando água aqui pelo solo, tá? Então, pelas raízes. Vou colocar aqui, ó. Eita, nós, né, queridos? Mais um dia de desenhos rupestres nossos aqui. Isso que vai mudar, gente, prometo. Ó, aqui você tem basicamente a raiz, beleza? E essa raiz ela perpassa aqui pelo caule e chega lá na copa da planta, certo? Para as estruturas de folha e etc. Perfeito? Então aqui, por exemplo, nas pontas ali da copa, vou desenhar só uma, tá, gente? Só para ser fácil aqui minha vida. Você tem as nossas queridas e amadas folhas. Perfeito? O que acontece, jovens? A água no vegetal, ela é absorvida pela raiz, então a absorção dela acontece aqui na raiz e posteriormente ela vai ser conduzida ao longo dos órgãos vegetais, vai ser absorvida para algumas células, porém a cavidade ou a etapa de saída é justamente na folha, através de estruturas chamadas de estômatos. E esses estômatos vão liberar essa água em formato de vapor, tá? Por um processo denominado evapotranspiração. Então, quando o cara fala que as plantas elas são muito importantes para o fluxo de água entre a Terra e a atmosfera, ele está se referindo exatamente legal desse ponto. Na Terra, ela absorve pela raiz de forma líquida e ela emana para a atmosfera na forma de vapor de água. Então, item completamente certo. Tá? A gente, de fato, no ciclo da água, né, as plantas ela tem muito essa funcionalidade. Não é à toa que lugares onde eu tenho bastante quantidade de plantas também são locais que o ar ele é mais úmido e não é à toa que as plantas elas também interferem aí no regime de chuva da região. 46. Considerando-se que o ecossistema seja definido como uma interação de elementos bióticos e abióticos. Querido, isso aqui está certo, né? Mas quando o cara fala considerando-se, né, ele já quer afirmar que isso aqui é uma coisa certa, tá? Então, considere isso, ponto. Tá? Então, isso aí já é uma coisa certa para aquele item. Então, considerando-se essa interação, que significa ecossistema, conclui-se que os elementos observados na pintura de Frida Kahlo não podem representar um ecossistema, devido à presença do ser humano. Gente, a presença do ser humano ela não invalida um ecossistema, nunca nessa vida, tá? Toda vez que a gente pensa no ser humano, a gente pensa como um indivíduo muito especial. Mas assim, o ser humano nada mais é do que um animal no ambiente, certo? Então, é claro que a presença do ser humano ela vai configurar um ecossistema, né? O ser humano é um tipo de fator biótico, legal? A única diferença da gente para os outros animais é a nossa capacidade de alterar o ambiente ao nosso redor. Então, eu acho que seria um grande diferencial. Mas isso não tira a gente das leis biológicas, tá? Então, aqui, ó. Então, o fato da gente estar inserido no ecossistema
faz com que aquele ecossistema ele perca exatamente essa definição de ecossistema? Nada a ver, tá? Então, item errado, item viajou, certo? Então, tem fator biótico, tem fator abiótico, com certeza ele está representando um ecossistema. Aqui no caso, você tem todos os seres vivos sendo representados juntamente com as estruturas aqui atmosféricas e tal, legal que representaria, teoricamente, os fatores abióticos. Jovenzinhos, segundo bloco de questão, também é uma questão bem tranquila, certo? Ele fala assim, ó, numerosas são as maravilhas da natureza, mas de todas a maior é o homem. Sangrando os mares espumosos, impelindo pelos ventos do sul, ele avança e arrosta as vagas imensas que rugem ao redor. E a língua, o pensamento alado e os costumes moralizados, tudo isso ele aprendeu. E também evitar intempéries e os rigores da natureza. Fecundo em seus recursos, ele realiza sempre o ideal a que aspira. Só a morte ele não encontrará nunca o meio de evitar. Embora de muitas doenças contra as quais nada se pode fazer, outrora já se descobriu o remédio eficaz para a cura. E aí, queridos, ele pergunta assim, ó, a vacina contra a dengue, distribuída pela rede pública de saúde, é um exemplo de remédio eficaz para a cura. Jovem, esse item tem vários erros, tá? Primeiro, vacina de dengue, tu já viu falar? Não rola, né? Então isso aqui já está errado, certo? Distribuída pela rede pública, errado também. Segunda coisa errada, queridos. Vacina é remédio? Não, vacina é prevenção. Remédio é algo para tratar uma doença que já está em você. Então a vacina é uma prevenção, ela é preventiva para você não pegar aquela doença ou para você atenuar os sintomas da doença. Então o item completamente errado, falou um monte de besteira no mesmo item, tá, gente? Tem que tomar cuidado com essas definiçõezinhas, tá? Vacina é um assunto, né, super atual. Então lá em 2017, certo? Mesma coisa, certo? A vacina nunca vai deixar de cair em prova. Caiu na prova do PAIS 2 de 2020, né? Então, assim, então é sempre muito recente aí esse assunto sobre vacina. 60. Para a cura eficaz de doenças como a pneumonia, foi fator fundamental a descoberta de substâncias produzidas por fungos, as quais desestruturam a parede celular de bactéria. Vamos entender isso aqui, ó. Para a cura eficaz de doença como pneumonia. Pneumonia é uma bacteriose, né? Foi fator fundamental a descoberta de substâncias produzidas por fungos, as quais estruturam as paredes celulares da bactéria. Queridos, completamente correto. Essa substância produzida pelo fungo nós chamamos de penicilina. Kevin, a gente não estuda fungo, né, lá no primeiro ano. Eu sei, queridos, mas vocês estudam amensalismo. E lá no amensalismo, o fungo penicillium é um exemplo comum da gente dar em sala de aula, tá? Então, no amensalismo é aquela relação ecológica desarmônica interespecífica, quando os indivíduos eles liberam, né, uma toxina no ambiente que atrapalha o desenvolvimento de outros indivíduos. E o fungo penicílio, ele realmente libera uma toxina que atrapalha o desenvolvimento das bactérias por estragarem ali a parede celular das bactérias. Então, o item está completamente correto, tá, gente? Então, cuidado com essas coisinhas, os exemplos para a gente importa, tá? Então, mesmo que você ainda não estude fungo, legal lá no primeiro ano, certo? Esse tipo de coisa cai bastante aí para vocês, tá bom? Queridos, terceiro bloquinho aí de itens, né? Esse item vem o item 70 e logo embaixo vinha 71. Ele falava assim, ó, a remoção da vegetação, a impermeabilização dos solos com o calçamento e pavimentação com asfalto, ações muito comuns nas cidades, provocam, entre outras consequências ambientais, a formação das chamadas ilhas de calor, a inversão térmica e a chuva ácida. A respeito dos problemas ambientais resultantes do processo de urbanização, assinale a opção correta. Eu acredito que essa questão, tanto a biologia como a geografia, pode dar jeito, né? Como a gente está aqui, a gente não perde nada ajudando vocês, vamos fazer ela aqui na biologia, tá? Vamos lá, queridos. O fenômeno de chuva ácida atinge principalmente os grandes polos urbanos e industriais, devido à utilização maciça de frotas de carros bicombustíveis. Queridos, não, tá? Na verdade, a chuva ácida ela acontece muito em regiões urbano-industrial, não pela frota de carros, tá? Principalmente essa frota de carro bicombustível, tá, queridos? Mas sim pelos resíduos industriais e pela utilização de diesel também, tá? Então, bicombustível seria, por exemplo, uma frota com álcool e gasolina, certo? Então, aqui não faz muito sentido para a gente. Tranquilo?
O fenômeno inversão térmica, uma das causas de problemas respiratórios dos grandes centros urbanos, não se relaciona à formação de ilhas do calor. Queridos, a inversão térmica é exatamente o que, né, se relaciona com a formação de ilha de calor, certo? Que é quando o calor ele fica preso aqui embaixo, certo? Então você acaba não tendo aquela convecção de ar quente e ar frio, e isso é o que forma as ilhas de calor. Então, item completamente errado, tá? As duas coisas estão relacionadas com toda certeza. C. O processo erosivo do solo. O que é erosão? É o arraste de terra, tá? O processo erosivo do solo é um dos problemas ambientais que a remoção da vegetação e a impermeabilização do solo pode ocasionar. Perfeito, queridos. A remoção da vegetação faz com que o solo seja menos seguro pelas raízes vegetais. Então, normalmente a raiz do vegetal ela meio que segura o solo e deixa aquele solo preso. Quando eu retiro o vegetal, essa coisa que deixa o solo preso, ela deixa de existir e isso pode promover justamente uma erosão um pouco maior. Além disso, quando eu deixo o solo impermeável, a água dificilmente penetra naquele solo e ao não penetrar no solo, ela fica mais superficial, arrastando uma maior quantidade de terra também. Então, item certo, letra C, tá? D. O processo de verticalização das cidades estimula a formação de ilhas de calor, mas não se relaciona com poluição. Jovens, se eu verticalizo uma cidade, ou seja, se eu começo a construir prédios nessa cidade, pergunto para você, eu vou ter uma maior quantidade de carros circulantes, de pessoas circulantes, com toda certeza, certo? E se eu tiver maior quantidade de pessoas e de carros circulantes, com certeza eu vou poluir muito mais, fora lixo, fora esgoto, fora outros tipos de poluição que não a atmosférica, tá? Então, item, queridos, completamente errado. Resposta certa, letra C. A71, ele fala assim, ó, queridos, ele te mostra um gráficozinho aqui e ele fala, para tentar diminuir a perda da área de cerrado até o ano de 2050, uma solução viável. Então, vamos lá, quer dizer, que é uma solução para eu não perder a área de cerrado. Letra A, criar medidas socioeconômicas para estimular a atividade agropecuária no cerrado. Meus amores, se eu, né, colocar agropecuárias no cerrado, ou se eu estimular a atividade agropecuária, a chance de aumentar o desmatamento é muito maior. Afinal, eu preciso de local para plantar e local para criar meu boi, certo? Então, item completamente errado. Então, se eu estimular a atividade agropecuária, eu vou diminuir a conservação do cerrado, tá bom? B. Incentivar a atividade agropastoris em áreas de cerrado já desmatadas. Jovens, a área que já está desmatada, eu precisaria fazer o quê? Deixar com que ocorra a sucessão ecológica e não simplesmente eu desenvolver atividades que vão justamente, né, desenvolver ali algum mecanismo ou algo que iria desmatar ou que ia prejudicar ainda mais o cerrado. Em outras palavras, não é porque a área que está desmatada que eu posso ir lá e plantar soja, tá? Isso não existe, perfeito? Então, o ideal seria eu fazer o quê? Eu deixar o ambiente se recompor, eu deixar esse ambiente justamente voltar aí ter a sucessão ecológica dele. Vale lembrar que tem sucessão ecológica primária e secundária, e quando eu desmato uma área, a sucessão ecológica é a secundária, que foi uma área que já foi colonizada em algum momento. Então, item errado também. C. Estimular a produção de monocultura na área de cerrado de jeito nenhum. Aqueles monocultura é a coisa que mais degrada o solo para a gente, tá? Então, toda vez que você ouvir falar em monocultura, você vai pensar em empobrecimento do solo, que não é interessante. Perfeito? Equiparar impostos para os plantios de produtos agrícolas nativos e invasores. Queridos, equiparar imposto não necessariamente vai fazer o quê? Vai diminuir a perda de área de cerrado. Por quê? Porque ao equiparar o imposto agrícola nativo com invasor, talvez, certo, queridos? O que eu faço? Eu posso, aí depende, né? Eu posso equiparar para cima ou para baixo, legal? Se eu puxar para baixo, muitas vezes os invasores vão ter o quê? Vão ter prioridade. Concorda comigo? Então, se eu chego para você e falo assim, ó, o mesmo imposto você plantar soja e para você criar piqui, por exemplo, plantar piqui, certo? Eu pego mais lucrativo. Se é o mesmo imposto, eu pego mais lucrativo. E a gente sabe que hoje a soja é muito lucrativa. Então, eu desmato a área de cerrado, coloco a soja, o imposto é equiparado mesmo, então tanto faz para mim, certo? Então, item o que, queridos? Item errado também. Então, aqui essa questão ela veio sem resposta, não é à toa que ela foi anulada, tá? Então, não tem nenhuma resposta viável aqui que
que permitiria com que o cerrado fosse conservado aí. Legal? Então, questãozinha feia, questãozinha errada. Na hora da prova, esse tipo de questão é ruim, né? Porque às vezes faz você perder muito tempo, porque se você não acha uma certa, você tenta achar de novo, né? Mas infelizmente, queridos, quando tem isso em prova, realmente é complexo, tá? A gente não pode chegar para você e simplesmente pedir para você deixar de lado a questão, afinal, né? A gente nunca vai saber se você realmente deixou de ver alguma coisa ou se a questão não tem nada. Para vocês terem esse feeling na hora da prova é bem difícil, certo? Então, assim, é uma questãozinha ruim, uma questãozinha que infelizmente foi aí um pouquinho mal feita. Jovenzinhos, o nosso próximo bloco de questão é questão 91 e 92, certo? E ele fala assim, ó, o Instituto Mamiruá criou em 1998 o Programa de Comercialização do Pescado, atualmente chamado de Programa de Manejo de Pesca, com o objetivo de promover a conservação dos recursos pesqueiros por meio do manejo participativo. O sistema de manejo foram implementados como medidas compensatórias às restrições previstas no Plano de Manejo da Reserva do Mamiraua, com foco no envolvimento comunitário em todas as etapas do processo. Desde 99, o manejo participativo da pesca de pirarucus ajudou a aumentar aproximadamente 447% o estoque natural da espécie nas áreas manejadas da reserva Mimauá, além de incrementar a renda dos pescadores na região. A conservação da espécie de peixe por meio de seu manejo sustentável é fundamental para a subsistência da população e para a manutenção de uma importante cadeia econômica. Então, basicamente, é pescar, queridos, e respeitar a época de reprodução do peixe para você não esgotar as reservas de peixe. 91. O texto descreve um exemplo de que, mesmo havendo ação do ser humano sobre os recursos naturais, é possível manter a população da espécie no ambiente. Então, olha aqui, ó. O texto escreve que mesmo que havendo ações de ser humano e recursos naturais, é possível manter a população da espécie no ambiente? Sim, né, queridos? O texto ele fala exatamente dessa conservação, desse manejo sustentável. Então, mesmo a gente extraindo coisas da natureza, a gente consegue fazer isso de forma sustentável, a ponto de para a gente ser vantajoso, certo? E também, né, para o ambiente como um todo ser vantajoso. Então, item correto. A relação entre o ser humano e o pirarucu pode ser considerada uma relação ecológica interespecífica de protocooperação, de jeito nenhum. Tá, gente? Aí não. Por que que aí não? Gente, eu estou pescando o bicho para comer, ué, né? Então, a minha relação com ele é predação. Não é porque eu faço um manejo sustentável que eu estou fazendo uma protocooperação com o bicho. Não, certo? Eu estou fazendo isso para pescar, né, melhor e para pescar em maior quantidade. Tá? Então, não vai ser protocooperação. Vai ser o quê? Vai ser predação, certo, gente? A gente é um predador do pirarucu. Então, cuidado, porque o texto ele foi feito para você pensar que a gente estava dando um impacto positivo à população de pirarucu. Mas a verdade é que, comparado a uma pesca predatória, a nossa pesca sustentável é melhor. Mas isso não quer dizer que é comparável ao que, queridos? À espécie em ambiente natural, legal, sem essa pesca humana. Perfeito? Então, nossa relação com ele não é harmônica. Nossa relação com eles é desarmônica. Perfeito? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, tá bom? Jovenzinhos, 93. Natalidade e mortalidade são aspectos populacionais relevantes para o estudo da taxa de incremento da população de pirarucus. Pergunto para vocês, natalidade e mortalidade são aspectos importantes para a gente analisar a população? Com toda certeza, concorda comigo? Então, o tanto que nasceu e o tanto que morreu, super importante, né, gente? Se nasce mais do que morre, significa que a população ela vai ser incrementada, concorda? Então, ela vai aumentar a quantidade de indivíduos. Se morre mais do que nasce, vai acontecer o contrário. Então, item correto. É claro que analisar natalidade e mortalidade vai ser hiper mega importante para eu conseguir analisar essa taxa de incrementos na população que ele te diz aí no item de número 93. Tá bom? 94. De acordo com o texto, o manejo participativo da pesca de pirarucus contribuiu para o aumento natural dessa espécie e para o aumento de renda dos pescadores na região. Queridos, é exatamente isso que o cara fala aqui, ó. Ele falou que aumentou 447%, legal, na espécie. E ele falou que isso ajudou a incrementar a renda dos pescadores na região. Então, em outras palavras, queridos, a gente tem um win-win. Concorda comigo? Ganha de um lado, ganha do outro de manejo sustentável. Então, item super correto, item de interpretação de texto, tá, gente? Então, esse item não é de biologia, esse item é de texto, esse item é interpretativo. Legal?
Queridos, nossa provinha acaba por aqui. Legal? Uma prova tranquila de fazer. Você percebe que essa prova foi uma prova mais fácil, né? Então não foi uma prova tão difícil, uma prova tão conteudista. Caiu basicamente ecologia, né? Então assim, então foi uma prova bem tranquilona, uma prova com muita interpretação de texto, uma prova super fazível aí, super tranquila. Beleza? Um beijo para vocês. Não esquece de comentar aqui no vídeo, de curtir o nosso vídeo e acompanhar as resoluções aí da semana, tá? Um beijão para vocês, queridos. Se cuidem e espero que esteja ajudando aí nossa revisãozinha. Tchau, tchau.